Pronto, comecei. Bem, pessoal, antes de começar a responder as questões, eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho sobre o lançamento, principalmente horizontal e oblíquo, porque eu acho que é importante para vocês na prova. Aí essa primeira parte aqui é o movimento no eixo Y. Aí eu queria destacar aqui com vocês o movimento no eixo Y e no eixo X. Aí de início é importante que vocês já saibam a fórmula, porque aqui a fórmula vai ser SY, que S vai representar a posição, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre a gravidade. Mas como a gente sabe que o movimento ele vai ser no eixo Y, e, por exemplo, quando a gente está lançando algo, como vai vir nas questões, vocês vão perceber que, por exemplo, ao chutar uma bola para cima, que ela vai ter o movimento no eixo Y, é, a velocidade inicial dela vai ser zero, porque ela está parada. Aí, sabendo disso, como a velocidade inicial é zero, a gente já pode remover essa parte aqui, que é a da velocidade vezes o tempo. Aí, fazendo isso, a gente vai chegar na conclusão que a posição em Y ela vai ser igual à posição inicial menos a gravidade. Aí, a gravidade aqui está representando a gravidade aqui está sendo representada, representando o caso da aceleração. A aceleração, nesse caso, será a gravidade, só que negativa, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Depois eu vou disponibilizar esse mini resumo que eu fiz para vocês. Aí, o que é importante que a gente saiba aqui, quando for responder questões, que a gravidade ela é negativa, porque geralmente o que faz vocês errarem essas questões é porque vocês consideram a gravidade negativa. E ao considerar a gravidade negativa, negativa não positiva, o resultado vai dar totalmente diferente. Aí outra coisa que é importante também é o movimento no eixo X. Aí o movimento no eixo X já é um pouquinho diferente. Ele vai ser igual que a posição em X, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aí aqui é importante que a velocidade sempre é constante. Mas essas formulazinhas aqui vocês já viram antes, que é a do movimento uniforme e a do movimento uniformemente variado. Aí uma coisa que eu trouxe aqui que eu acho bem importante que vocês entendam é essa questão aqui do lançamento oblíquo. Por exemplo, quando a gente, vou citar o exemplo do futebol, quando a gente vai chutar uma bola que bate uma falta, a bola ela pega, a depender do jogador, uma determinada altura, sobe até chegar em um determinado ponto e descer. Aí a velocidade aqui ela vai ser diferente de zero nas dimensões, tanto na subida quanto na descida. Aí o que é que eu quero que vocês saibam aqui? Que a gravidade vai ser para baixo de novo. Então, nesse caso, a gravidade sendo para baixo, ela provavelmente será negativa, a depender do referencial. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês olhem essa parte aqui, que tem uma seta para cima e uma para o lado. Aí aqui vamos imaginar que a gente deu um zoom. O que é que a gente vê aqui? A gente vai ver aqui que vai ter uma componente. Aí essa componente entre o zero e aqui a velocidade inicial, ela vai representar um θ, que vai ser o ângulo, que vai ser muito importante para vocês na questão. Aí, a partir disso, é que a gente já pode ter uma noção de como vai ser a resolução de questões. Aí, de início, movimento na horizontal. O que é que eu quero que vocês saibam aqui no movimento na horizontal? Ou seja, na horizontal vai ser no eixo X. E esse movimento ele não vai possuir aceleração. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, o lápis, assim, ele não vai ter o impacto da gravidade. Aí aqui, e ele é um movimento uniforme, como eu já tinha comentado com vocês. Aí a gente teria a fórmula que seria que a posição inicial, a posição em x ia ser igual à posição inicial, mais a velocidade em x vezes o tempo. Aí, o que é que a gente pode fazer aqui? Que a velocidade inicial de x0, ela vai ser igual à velocidade vezes o cosseno. Por que o cosseno? Porque quando a gente fizer relações métricas, vai ver que tem tanto seno quanto cosseno. Quando for movimento na horizontal, a gente vai usar o cosseno. Já quando o movimento ele é na vertical, a aceleração ela vai ser igual à gravidade. E como a gente sabe, no seguinte caso, a gravidade ela vai ser negativa. Aí aqui já é o movimento uniformemente variado, no qual a gente tem que saber que o quê? Que esse VY, zero,
ele vai ser a velocidade vezes o seno do ângulo. E como a gente já viu anteriormente, o seno do ângulo vai ser essa parte aqui. Vai ser essa parte aqui. Aí, de acordo com o referencial, é que vocês vão olhando melhor. Se vai ser na horizontal ou na vertical. Aí, sabendo disso, como é que será a nossa fórmula? Aqui, que o deslocamento em Y vai ser igual ao deslocamento inicial mais VY0, que a gente já sabe que é a velocidade inicial vezes o seno do θ, vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Sempre cai assim na prova, Gustavo? Nem sempre. Por isso que eu trouxe aqui mais outras duas formas, para vocês entenderem, até para facilitar quando a gente for responder questões, na qual aqui VY, ele vai ser igual, a velocidade em Y é igual à velocidade inicial em Y, menos a gravidade vezes o tempo. Que a gente vai lembrar que VY, sempre que tiver, vai ser igual à velocidade vezes seno de θ. Essa questão, tanto que eu errei uma questão assim na prova, porque eu esqueci dessa questão do seno de θ. É por isso que eu digo para vocês que é importante, não negligenciem ela. Aí aqui, da mesma forma que a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado de y vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a gravidade, vezes o ΔS de y, ou seja, o deslocamento na vertical de y. E para finalizar essa parte, eu trouxe uma coisinha aqui importante para vocês, que é quando fala de alcance. Aí eu trouxe até um textinho aqui, que alcance ele é a distância no eixo X do ponto em que a bola sai do chão até o ponto em que ela atinge uma superfície novamente. Ou seja, se a gente pega, vai e joga uma pedra, por exemplo, aqui desse determinado ponto, ela vai atingir uma altura máxima, que a gente chama de H max, e ela vai descer até chegar em um outro ponto, no chão. Quando ela pode ser no chão, pode ser, por exemplo, bater em um carro, bater em uma moto. Aí sempre que ela encostar em alguma outra superfície, que seja no eixo X ou seja no eixo horizontal, ela vai ser considerado como alcance. Aí, por exemplo, se eu pegar aqui o lápis, ele está aqui, eu jogo ele aqui, eu vou calcular o alcance dessa distância aqui até aqui, e vai ser chamado de A. E qual é a fórmula do alcance? A fórmula do alcance vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre g. Essa é a fórmula que a gente usa para achar o alcance, ou seja, essa distância aqui toda. Mas e quando a gente quiser apenas a altura máxima? A altura máxima vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de θ, dividido por 2 vezes g, que é a gravidade. Eu também trouxe o tempo de voo, porque o tempo de voo é importante para que vocês saibam. Porque vamos imaginar assim, que eu jogo, por exemplo, uma pedra para cima. Aí ela vai chegar num determinado ponto de altura, que seria o ponto máximo, como a gente pode ver aqui. Aí, ao saber disso, ela chegando lá no ponto máximo, ela gastou, por exemplo, 2 segundos. Então, quanto tempo ela vai demorar para descer também? Ela não vai demorar o mesmo tempo que ela subiu? Então, o que isso quer dizer? Que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Aí, a gente sabendo disso, fica melhor para a gente organizar as fórmulas. Por exemplo, se a questão pedir o tempo de voo, a gente vai saber o quê? Que o tempo de voo é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então, a gente pode dizer que o tempo de voo vai ser igual a 2 vezes o tempo da subida, que é 2TS. E por que geralmente a gente usa 2TS em vez de 2TB, que é 2 vezes o tempo da descida? Vocês podem me perguntar. Eu vou dizer para vocês, porque geralmente a gente só vai ter, até hoje eu só vi em questões, claro que tem com tempo de descida, mas geralmente a gente só vê com tempo de subida. Aí, outra coisa que é importante que vocês saibam também é que quando a partícula ela chega em sua altura máxima, o Hmax, o alcance será igual à altura sobre 2, ou seja, a metade do alcance, quando ela atinge a altura máxima. Por quê? Quando ela atinge a altura máxima será isso, Gustavo? Porque vocês podem prestar atenção aqui, a altura ela está sendo dividida aqui no momento do lançamento e no momento do que ela chega ao chão. Então, o momento que ela máximo é aquele momento que ela está no meio. Ela não sobe nem desce, ela vai estar ali, o ponto máximo. Aí, a partir disso, ela desce. Aí, sendo assim,
A gente sabe que o tempo de subida ele vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela gravidade. E o tempo de descida ele vai ser igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ sobre g. Aí vocês sabendo disso já fica tranquilo. Aí aqui por fim eu trouxe algumas fórmulas do lançamento oblíquo com aceleração horizontal. Aí aqui é mais questão de fórmulas, porque algumas vezes vocês vão precisar. E é sempre importante que vocês saibam as fórmulas para ter mais de uma opção na hora de utilizar na prova. Mas se vocês prestarem atenção, essas fórmulas são geralmente usadas no movimento retilíneo e retilíneo uniformemente variado. A diferença é que aqui só mudaram alguns componentes. Vocês têm alguma dúvida nessa parte? Porque se tiver depois, na próxima aula eu posso trazer como revisão como uma revisão, mas eu acho que era isso que eu queria mostrar aqui para vocês antes que a gente comece a responder algumas questões. Me digam se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal. Não, tá tranquilo. Aí, então a gente vai responder algumas questõezinhas. Eu trouxe aqui para responder com vocês algumas questões. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha pegado mais, só que tiveram umas que eu perdi. Então só vou responder com vocês umas 5 ou 6 questões hoje para facilitar a vida de vocês na prova. Vamos começar por essa questão do movimento balístico. Eu já vi, o professor já explicou para vocês sobre o movimento balístico. Aí eu trouxe essa questão aí, questão 22. Ela fala que uma pequena bola roda horizontalmente até a borda de uma mesa de 1,20 m de altura e cai no chão. Aí a bola, ela chega ao chão com uma distância horizontal de 1,52 metros da borda da mesa. Aí aqui, por quanto tempo a bola ela fica no ar? Qual é a velocidade da bola nesse instante em que ela chega à borda da mesa? Bem, pessoal, para a gente começar a responder essa questão, vamos pensar assim. Ela fala que uma pequena bola ela vai rolar horizontalmente. Aí aqui já é uma coisa a ser destacada, que ela rola horizontalmente. Aí está falando que sobre a borda de uma mesa. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma mesa. Aí tem uma bola aqui rolando sobre ela. Aí a bola vai rolando, rolando, na horizontal. Aí a bola ela chega ao chão com uma distância de 1,52 metros da borda, ou seja, 1,52 metros da borda. Aí na letra A, a bola vai perguntar para a gente por quanto tempo a bola ela fica no ar. Aí para a gente responder essa questão, primeiro a gente pode fazer assim, dividir em 2 partes, porque a gente sabe que no eixo Y vai acontecer um movimento uniformemente variado, que seria o que a gente vai utilizar depois. Mas vamos pensar logo aqui nessa letra A, porque se a gente pensar ó, no eixo X, vai acontecer um movimento uniforme, já aqui no eixo Y, um movimento uniformemente variado, porque vai envolver a questão da queda livre. Aí, sabendo disso, aqui na letra A, a gente pode pensar assim, que a queda ela está relacionada com o eixo vertical, ou seja, na letra A, que está relacionada com o eixo vertical, ou seja, com o eixo Y. Aí, por isso, quem vai determinar o tempo que essa bola ela vai cair, quem vai determinar o tempo que ela vai ficar no ar, vai ser o movimento uniformemente variado, como eu disse para vocês. Aí a gente tem que pensar assim, olha, que a questão ela já dá alguns dados para a gente. A questão dá o quê? A questão ela vai dar para a gente a altura H, que vai ser igual a 1,52 metros. E a questão também vai dar para a gente a aceleração.
embora ela não esteja dando aqui diretamente a aceleração para a gente, ela nos dá. E vocês vão perceber já já. Aí a gente, já que é um movimento uniformemente variado, a gente poderia usar aqui essa fórmula, que o deslocamento é igual ao deslocamento inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aqui mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mas a gente já sabe que a velocidade inicial vezes o tempo é igual a zero, então a gente corta essa parte. E se a gente quiser passar, esse S para o outro lado ficaria assim, S menos S0 vai ser igual a aceleração. A gente sabe que a aceleração é a gravidade, como a gente viu no resumo anterior. Gravidade vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Aí agora vocês não concordam comigo que o deslocamento final menos o deslocamento inicial não é a mesma coisa que ΔS? Então a gente chegaria em uma daquelas formas. ΔS vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que para a gente responder agora vem uma pegadinha, se a gente não prestar atenção. Porque o nosso deslocamento, o deslocamento inicial, ele vai ser de zero. O deslocamento inicial é zero. Aí a gente vai lá todo empolgado na questão, chega e coloca 1,2 metro. E aí já perde a questão, porque o deslocamento final é zero, que ela vai chegar ao chão. E como a gente sabe que a mesa ela tinha uma borda de 1,2 metro, então vai ser 1,2, que é a relação entre o final menos o inicial. Então vai ser negativo, menos 1,2 metro. Aí a gente sabendo disso, qual é a aceleração? É a gravidade. Aí aqui a gravidade, como a gente já sabe, nesse caso é negativo, 9,8 metro por segundo ao quadrado, vezes o t ao quadrado, sobre 2. Aí tendo isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim. Deixar esse 9,8, que ele está multiplicando o t ao quadrado, aquele 9,8. Para não ficar tão poluído, eu vou deixar só aqui t ao quadrado. Aí vai ser igual. Esse 2 não está dividindo? Ele pode passar para o outro lado multiplicando. Aí ele passaria para o outro lado duas vezes, aqui menos 1,2 metro. Aí t ao quadrado, aqui menos 9,8 t ao quadrado, ele seria igual a 2 vezes menos 1,2, que é menos 2,4 metros. Aí a gente sabendo disso, o que é que a gente pode fazer agora? Multiplicar. Eita, estava sem aparecer aqui para vocês. Deixa eu colocar mais para cima a folha. Se algum... Gustavo, Oi? no caso, esse 1,2 na altura da mesa, não? A altura. É verdade, eu me atrapalhei, eu vi agora. Porque vai ser. Aqui, deixa eu pegar a questão para vocês. Porque é a altura. Aqui. É a altura. Fui eu que confundi aqui realmente. Obrigado aí, Nil. Aqui a borda. Ela tem uma altura de 1,20 metros. Eu inverti aqui no caso para vocês as informações. A altura dela aqui é 1,2. Aí a gente sabendo disso, o que é que a gente pode fazer? Aí a gente pode multiplicar aqui por menos 1. Aí multiplicando por menos 1, a gente teria aqui que 9,8 t ao quadrado, ele vai ser igual a 2,4 metro. Aí o que é que a gente pode fazer agora? T ao quadrado vai ser igual a 2,4 metro sobre 9,8 metro por segundo ao quadrado. Aí, se a gente quiser logo adiantar aqui, a gente pode fazer assim, deixar logo t, ele vai ser igual a raiz de 2,4 sobre 9,8. Aí, aqui, como vocês sempre lembram, seria aqui m sobre segundo ao quadrado, que isso vai ser igual a m vezes segundo ao quadrado sobre m. Aí vocês me perguntam, por que você está fazendo isso, Gustavo? Porque esses m's vão se cancelar aqui
e o que vai sobrar para a gente vai ser segundo ao quadrado. E por que isso é importante? Porque a gente está querendo fazer aqui a relação sobre o tempo, que tempo vai ser igual. Aí agora aqui é só usar a calculadora. Isso vai ser igual a aproximadamente 0,4948, que a gente pode arredondar também para 0,495 segundos. Aí, recapitulando, o que foi que a gente fez? Primeiro, a gente aqui pegou a altura da mesa, que o Nil corrigiu muito bem, que eu não tinha visto, tinha invertido, mas tinha colocado aqui certo, que a altura era de 1,20 metros, e que a gente sabia que a bola ela chegava ao chão a uma distância horizontal, ou seja, horizontal aqui de 1,52 metros. Aí, fazendo a partir disso, a gente usou a fórmula como a gente usaria normalmente, a fórmula do movimento uniformemente variado, nesse caso aqui do movimento balístico. Aí, fazendo isso, a gente, por saber que a velocidade inicial ela é constante, então ela é zero, a gente já removeu essa parte. Aí, a partir disso, a gente só fez aqui as manipulações algébricas e respondeu. Aí agora na letra B, a letra B ela vai pedir para a gente qual é a velocidade da bola no instante em que ela chega à borda da mesa. Aí para calcular aqui a velocidade já vai ser um pouco mais tranquilo, porque a gente já tem o tempo. E como a gente sabe, a velocidade ela vai ser igual ao delta R, porque aqui vocês vão pensar assim, olha, que a velocidade da bola, ela, no momento em que ela chega na borda, é relacionado com o movimento horizontal. Ou seja, aqui vai ser um movimento horizontal. Quando ela chega na borda, ela chega, por exemplo, por aqui. Aí a gente sabendo disso, vai ser igual ao delta R sobre o delta T. Aí vocês me perguntam, quem é ΔR, Gustavo? ΔR vai ser a distância horizontal aqui que a questão nos deu, que é 1,52 metros. 1,52 metros sobre o tempo, que a gente tem aqui 0,495 segundo. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar 3,07 metro por segundo. Sentir alguma dificuldade nessa questão? Querem que eu revise alguma coisa? Porque geralmente, quando vier questões assim, vocês vão desenharem. Aí é bom que vocês não confundam, porque é importante. Eu me atrapalhei aqui porque eu inverti os valores. A, a distância horizontal até a borda era 1,52 metros e a distância aqui que ela ia ter. Dê um sinal de vida aí ao monitor, pessoal. Opa. Acho que pode passar, né? Vamos agora responder uma questão sobre o movimento relativo em duas dimensões. Aí hoje eu estou tentando nessa revisão contemplar não tudo, mas a grande maioria dos conteúdos que vocês já viram. Essa questão é a questão 76 que vocês encontram lá no Harvard. Aí aqui ela fala para a gente, e é uma questão importante para que vocês tenham uma noção de como pode ser que venha a cair na prova. Porque nem eu sei o que é que vai cair. Aqui. Um pequeno avião atinge uma velocidade do ar de 500 quilômetros por hora. Aí aqui já é importante, que a gente já tem uma velocidade. Aí o piloto ele pretende chegar a um ponto a 800 quilômetros ao norte. Mas descobre que deve direcionar o avião a 20 graus.
a leste, aí aqui fala para onde ele tem, a leste do norte, para atingir o destino. Aí o avião chega em 2 horas. Aí ele vai perguntar na letra A quais eram o módulo, e ele vai perguntar na letra B a orientação da velocidade do vento. Aí, para a gente responder essa questão, ela pode até parecer para a gente um bicho feio, porque a gente diz, meu Deus, Gustavo, eu não estou lembrado dessa coisa de norte, sul, leste, oeste, quando a gente estuda. E eu vou dizer para vocês que a gente não precisa nem desenhar essa questão. Eu, quando fui tentar fazer desenho dela, eu fiquei mais confuso. Aí, a gente precisa atribuir só aqui algumas coisinhas em relação aos eixos. Primeiro, deixa eu colocar aqui, questão 76. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente tem que escolher os eixos, o eixo, de tal forma que o semi-eixo Y, aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, o semi-eixo, e o semi-eixo Y, ele positivo, ele vai apontar para o norte. Ele aponta para o norte. Aponta para o norte. Mas por que aponta para o norte? Porque aqui a questão ela está falando para a gente que ele pretende chegar a um ponto 800 quilômetros ao norte. Aqui, para quem não lembra, porque às vezes a gente ainda se atrapalha, é assim. As 4 direções seria mais ou menos assim: norte, sul, leste e oeste. Se eu tiver errado, alguém corrija, mas se eu não me engano, é isso. Aí seria, como a questão fala aqui, que ele vai ter que. Ele tem que ir ao norte. Ele pretende chegar a um ponto, 800 quilômetros ao norte. Aí vamos imaginar que seria subindo 800 quilômetros ao norte. Só que ele percebeu lá que ele precisava direcionar o avião a 20 graus, a leste do norte. Ou seja, seria mais ou menos assim, pensar assim, como aí no caso aqui seria o nosso semi-eixo. Aí o semi-eixo Y, ele é positivo e ele vai apontar para o norte. Então, a gente sabe que o semi-eixo, aqui o semi-eixo X, ele é positivo também, positivo. Mas por que esses semi-eixos vão ser positivos, Gustavo? Porque a gente está trabalhando aqui com o primeiro quadrante, tanto de X quanto de Y, por causa da questão do leste e do norte. Aí a gente trabalhando aqui nesse primeiro quadrante, ele fica positivo. Aí o semi-eixo X, ele é positivo. Aí, só que ele tem que lembrar de uma coisa, que ele aponta para onde? Ele vai apontar para o leste. Ele aponta para o leste. Ele aponta para o leste. Aí, sendo assim, a gente pode começar a organizar a nossa questão, porque ele fala que a distância vai ser igual a 800 quilômetros. Aí, aqui é importante saber que é 800 quilômetros para onde? Para o norte, ou seja, no eixo Y. Aí aqui a gente lembra daquela questão lá dos eixos, quando é I, J e K, porque aqui vai estar trabalhando com isso. Aí vai ser 800 quilômetros para J. Aí a gente sabe o quê? Que a viagem é de 2 horas. Uma informação aqui importante que por vezes a gente deixa despercebida aqui, que a viagem ela vai demorar 2 horas. Então, se a gente quiser saber a velocidade do avião, ela seria 800 dividido por 2 igual a 400 quilômetros por hora. Sempre importante lembrar aqui na direção J. Na verdade, eu vou ter um chapéuzinho aqui em J, mas a gente usa a notação do vetor, pessoal. Aí 400 quilômetros em J. Aí eu vou colocar aqui um S também para vocês saberem que é a velocidade do avião em relação ao solo. Em relação ao solo. Mas por que a gente vai fazer isso, Gustavo? Porque para a gente ir organizando os dados e não se atrapalhar depois. Aí o que mais é que a gente sabe nessa questão? Que a velocidade a gente já sabe que ela é uma soma. Ela vai ser uma soma vetorial. Como assim, Gustavo? Do avião. Ela é uma soma vetorial. A gente sabe que x e y
vai ser igual aos valores atribuídos. E a gente vê aqui na questão. E seria o quê, Gustavo? A gente não vê que aqui a velocidade ela atinge uma velocidade de 500 quilômetros no ar. Então, a nossa componente ela seria aqui xy, nosso x, ele seria igual a 500 vezes o cosseno de 70 graus. Mas por quê? Mas agora vocês perguntam, por que, pelo amor de Deus, vai ser o cosseno de 70 graus? Porque vocês concordam comigo que aqui está formando entre a relação entre norte e leste um ângulo de 90 graus, e como ele vai ter que direcionar o avião a 20 graus, então a gente tem como sentido que ele teve um direcionamento de 20 graus daqui. Então ele se mexeu, passou 20 graus assim, então vai ficar como 70 graus. Aí sabendo disso, e a gente encontrou o Y. Aí a gente encontrou o X. E o Y vai ser o quê? Vai ser esse mesmo 500, que foi a velocidade do ar. Ele vai estar lá andando, vezes o seno. O seno de 70 graus. Aí vocês podem estar perguntando, como é que eu vou saber que é seno e quando é cosseno? É só lembrar daquela relação, que o seno é o cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo, e o cosseno ele vai ser igual ao cateto adjacente, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí, tudo bem, Gustavo, agora eu sei disso. Aí, o que mais é que a questão ela nos fala? A questão ela vai falar para a gente que a gente já tem a velocidade do ar. A gente não encontrou a velocidade lá que o avião ele ia ter no ar em relação ao solo. A gente sabe que o avião tinha uma velocidade de 400 quilômetros por hora. 400 quilômetros por hora. E esses 400 quilômetros por hora eles estão em J. Aí a gente sabe que isso ia ser igual ao quê? Aos 500 quilômetros por hora. Aqui, 500 quilômetros por hora que a gente iria encontrar vezes o cosseno do ângulo, porque a gente aqui está considerando a velocidade do avião aqui em relação ao ar. E aqui a gente considerou a velocidade dele em relação ao solo. Então a gente poderia concluir que a velocidade dele aqui em relação ao solo vai ser igual à velocidade dele no ar em relação ao solo. Parece complicado, é um pouco complicado essa questão, mas é importante que vocês entendam para ter essa noção mais analítica. Aí, vezes o cosseno de 70 graus no eixo Y, mais 500 graus, 500 graus não, pessoal, desculpa, 500 quilômetros por hora, vezes o seno de 70 graus em J, mais. E agora tem quem, Gustavo? Agora a gente vai ter na questão o que eu estava falando para vocês, que vai ser a velocidade em relação ao solo. A velocidade do avião. Aí eu vou botar aqui um R e um S para não atrapalhar, em relação ao solo. Aí, quando a gente estiver falando aqui da velocidade, a gente vai lembrar que essa velocidade aqui vai ser a velocidade do vento. Do vento em relação ao solo. Do vento em relação ao solo. E por que isso é importante? Porque quando a gente for fazendo os cálculos, a gente vai descobrir que essa velocidade do ar em relação ao solo, quando a gente está trabalhando com a questão do vento, depois de fazer essas multiplicações, cosseno de 70 vezes aqui o seno de 70, tudo isso a gente vai encontrar como resultado menos 171 quilômetros por hora em I, aqui menos 70 quilômetros por hora em J. Eu não sei por que sempre eu quero colocar esse chapéuzinho, sendo que aqui é a setinha. Acho que é o costume da geometria analítica. Aí a gente encontrando isso,
a questão ela vai pedir para a gente o módulo da velocidade do vento. Aí, como é que a gente vai fazer para encontrar o módulo? A gente sabe que o módulo da velocidade do ar em relação ao solo, quando está considerando o vento, vai ser igual às componentes que a gente tem. Aí, no caso, será a componente I e a componente J. A gente sabe que a componente I vai ser igual a menos 171 quilômetros por hora elevado ao quadrado, mais aqui o menos 70 quilômetros por hora também elevado ao quadrado. Aí, quando a gente fizer esse cálculo, eu não vou fazer aqui para não estender nosso tempo, porque a gente ainda tem que responder outras questões. A velocidade do ar em relação ao solo, ela vai ser igual a 185 quilômetros por hora. É uma questão complicada? Ela é bem complicada porque a gente tem que pensar nela, tem que fazer a decomposição de vetores. Porque se a gente não fizer a decomposição de vetores, se a gente não entender a questão do semi-eixo, a gente não vai conseguir responder, não. Porque a gente tem que aqui primeiro entender que o semi-eixo positivo, ele vai apontar para o norte. E a gente tem que entender que o semi-eixo positivo, ele vai apontar aqui para o leste. Aí depois disso que a gente faz, já fica mais tranquilo, porque a partir disso a gente já vai encontrando o cosseno e o seno. Então, a letra A a gente conseguiu responder. E a letra B, bem tranquila. A letra B ela vai pedir para a gente a orientação da velocidade do vento. E como a gente está trabalhando com orientação, eu não sei se vocês já viram na bússola, aí a gente vai trabalhando lá, tem a questão dos graus nela, se eu não estou enganando. Eu tinha uma que tinha lá a questão dos graus. Aí, para a gente descobrir a orientação do vento, a gente pode usar a trigonometria. Aí como é que seria? A gente vai calcular que θ é igual a tangente de menos 1, que seria igual ao menos 70 quilômetros por hora sobre menos 171 quilômetros por hora. Quando a gente calcula tudo isso, a gente vai descobrir que θ é igual a 22,3 graus ao sul do oeste. Ao sul do oeste. Aí, como é que a gente sabe isso? Se a gente fosse pensar aqui em trigonometria, como está pedindo a tangente inversa, aqui se a gente estava falando de norte e de leste, então seria só a gente imaginar como se fosse o inverso. Aqui, aí no caso, como estava falando de norte, vai ser o oposto, vai ser sul, e como estava falando de leste a oeste. Então seria mais ou menos assim. Essa questão eu trouxe aqui particularmente, principalmente por causa dessa letra B para vocês, que eu queria que vocês tivessem essa noção dessa questão, porque eu acho importante, porque às vezes pode aparecer mais de um valor em graus, aí vocês têm que se atentar, porque se aparecer mais de um, coloquem. Na prova teve uma questão relacionada com isso e muita gente caiu na pegadinha porque só encontrou um valor, só colocou um dos valores que encontrou, porque às vezes pode aparecer o valor negativo, aí não se assustem em colocar também. Vocês vão perceber isso a depender da prova. Mas deu para entender essa questão, pessoal? Ou ficou alguma dúvida? Porque essa questão ela é bem complicada. Ela nem é tão complicada assim quando a gente vai olhar lá no livro do Halliday, que se eu não me engano, ela só tem 2 pontinhos. Mas ela envolve muitos conhecimentos variados, porque você tem que entender geometria analítica, principalmente. Agora, próxima questão. A próxima questão já é sobre as leis de Newton, agora especificamente, porque eu vi como vocês já estão trabalhando as leis de Newton. É uma questão bem tranquilinha aqui das leis de Newton.
Essa é a primeira questão, é a mais fácil que tem lá do livro. Ao menos eles dizem, né? Aqui, a questão ela fala: apenas duas forças horizontais atuam em um corpo de 3 quilos, que pode se mover em um piso sem atrito. Já não tem um atrito, já facilitou muito nossa vida. Aí ele fala que uma das forças é de 9 newtons e aponta para o leste, e a outra é de 8 newtons e atua 62 graus ao norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo? Aí, nessa questão, a gente tem que primeiro, antes de começar a pensar em muita coisa, né? Nessa questão, vamos pensar assim. Caiu poeira. Bastante. Que a gente primeiro vai pensar o quê? Que a força ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí a gente sabendo disso, também a gente pode manipular. Já que a questão está pedindo o módulo da aceleração, a gente já pode deixar tudo em relação à aceleração. Se a gente manipular a aceleração, ela ficaria igual a força. Peraí, que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu. Pronto. Aqui voltando. Que a aceleração ela vai ser igual à força sobre a massa. E por que isso é importante? Porque a gente pode pensar assim, que a força resultante, ela, como a gente já viu, a força resultante ela vai ser igual à soma das forças que atuam sobre o corpo. Ou seja, a força resultante vai ser a soma da força 1 mais a soma da força 2. Aí, no caso, ele já dá a força resultante de uma delas para a gente. Diz que a força 1 ela vai ser igual a 9 newtons. E diz que ela aponta para leste. Aí lá vai a gente aqui desenhar de novo. Norte, sul, leste e oeste. Então ela está no eixo X. Então a gente sabe que ela é Y. Aí sabendo disso, ele também dá para a gente a segunda força. Ele fala que F2 vai ser igual a 8 newtons. A 8 newtons, vezes o cosseno de 62 graus. Nessa questão, ele não fala que é o cosseno, mas a gente já vai entender por quê. Porque ela está falando que ela vai apontar 62 graus ao norte do oeste. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Ao norte do oeste. Então, seria assim, apontando para esse lado aqui. E como a gente já sabe, esse quadrante aqui é negativo. Quando a gente está falando, como é a norte do oeste, ele está mais ou menos assim, como se fosse apontando assim. Então a gente sabe que seria negativo, esse menos 8. Menos 8. Aí esse menos 8 vai ser vezes o cosseno de 62 graus. Newton na direção I. Só que a gente tem que lembrar que vai ter a componente também Y, que a gente não pode desconsiderar, porque está falando tanto de norte como de oeste. Já essa vai ser positiva, vai ser 8 vezes o seno de 62 graus N na direção J, porque como a gente sabe, aqui o oeste vai ser negativo e aqui vai ser positivo no norte. Aí fazendo isso, a força resultante, a gente sabe como é o somatório, força resultante vai ser igual a F1 mais F2. Aí a gente sabe o quê? Que a força resultante ela vai ser igual a. Qual é a força 1? A força 1 a gente sabe que é igual a 9 newtons na direção e a força 2 ela vai ser igual ao somatório. Então ela vai ser igual a quê? Menos 8 o cosseno de 62 graus. Aqui mais 8 seno de 62 graus na direção. Aí aqui, a gente sempre é importante lembrar que é na direção I,
e o seno vai ser na J. Aí a gente fazendo isso, a força resultante ela vai ser igual a eu fiz aqui a multiplicação na calculadora e eu vou colocar direto, porque vocês vão fazer isso também na calculadora de vocês. 5,244 Newton na direção I, aqui mais 7 newtons na direção J. Mas a questão, ela está pedindo para a gente, não é a soma, não, tá? As forças, ela não está pedindo a força resultante, não. A gente sabe que a questão está pedindo para a gente o valor do módulo da aceleração do corpo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai encontrar o módulo da aceleração resultante. E como é que a gente representa isso? A gente representa que o módulo da aceleração resultante ele vai ser igual a força resultante sobre M, que é a massa. Aí a gente já sabe o quê? A gente sabe que o módulo ele será da força resultante, ele vai ser igual ao que a massa. Vamos colocar primeiro a massa, porque a gente já sabe qual é a massa. A massa, como fala aqui na questão, é 3 quilos. Então, a gente coloca 3,0 quilos. E a gente também já tem o valor da força resultante aqui, que foi igual a 5,244 newton em I mais 7 newtons em J. Então, aqui vai ser igual a 5, que está em módulo também. Então, vamos repetir o módulo, né, pessoal? 5,244 newton em I mais 7,07, tanto faz, colocar newtons em J. Aí, para deixar a aparência um pouquinho melhor, vamos colocar aqui, para deixar fechadinho, não ficar tão poluído. Ficou até um pouquinho mais, e fechar o módulo, né? Porque a questão está pedindo o módulo. Aí, o que é que a gente pode fazer agora para descobrir esse bendito módulo? O módulo da aceleração resultante vai ser igual a raiz quadrada desses bonitões aqui. A raiz quadrada de 5,244 elevado ao quadrado mais 7 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 3 quilos. Então, a gente vai descobrir que a aceleração resultante ela vai ser igual, no final dessas continhas todas, a 2,9 metro por segundo ao quadrado. Porque a gente vai lembrar, aqui vai continuar sendo como aqui continua sendo Newton. Aí na hora que a gente eleva o Newton ao quadrado, vai dar igual a Newton ao quadrado. Aquele procedimento padrão. Aí quando a gente tira a raiz, continua Newton. Aí a gente sabe que a raiz que um Newton é igual a, se eu não me engano, quilograma vezes a massa dividido por segundo ao quadrado. Então, quando a gente faz isso, faz todo o procedimento, a gente vai encontrar que a aceleração, o módulo, vai ser igual a 2,9 metro por segundo ao quadrado. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida nessa questão? Eu acho que essa questão aqui, como a outra, é a questão da decomposição de vetores. Saber como é que eu vou decompor e onde decompor. Mas deu para vocês entenderem essa questão ou ficar com alguma dúvida? Então vamos para a próxima. Essa outra já é melhorzinha. Essa daqui eu já vou desenhar com vocês e vocês vão gostar dessa questão. É a questão 17.
que é que a questão 17 fala para a gente? Que a massa do bloco é de 8,5 quilômetros e o ângulo θ é de 30 graus. Aí pede na letra A para a gente determinar a tração da corda, na letra B a força normal que age sobre o bloco e na letra C o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Vou pegar uma régua aqui para a gente fazer, mas antes de fazer o diagrama do corpo livre, eu quero que vocês estudaram até a segunda lei de Newton, não foi assim? Então, vocês vão se lembrar de algumas coisinhas aqui que eu vou colocar. Aí vocês vão lembrar que T menos a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, isso vai ser igual a zero. E que a força normal menos a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ também é igual a zero. Aí, sabendo disso, que a gente sabe o quê? Que T é o quê? T é a atração. Que a... Vocês chegaram ainda não? Da segunda lei de Newton? Ah, pois eu tenho pegado aqui a questão para responder com vocês, minha gente. Mas vamos fingir que vocês chegaram, que vocês vão estudar isso essa semana. Tudo que eu falar aqui vocês vão acreditar. Vamos fingir isso. Mas eu acredito que essa semana ele vai trabalhar isso. Mas vamos pensar assim, que a atração menos a massa vezes a gravidade vezes o seno vai ser igual a zero. E que aqui a força normal, ela menos a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ também vai ser zero. Aí aqui a gente vai fazer uma decomposição de vetores. A gente teria esse desenho aqui. Eu vou desenhar para vocês bem rápido. Eu desenhei aqui um ângulo reto, não sei porquê, mas aqui. Aí vamos imaginar que estava falando que tinha um bloco M. Aqui na questão fala que tem um bloco M. Deixa eu colocar tudo lá para ficar melhor para vocês. Vocês visualizarem as duas. Aqui. Aí a gente sabe que vai ser essa relação como? Aqui vai ser representando o X e assim o Y. Aí a gente sabe que a força normal ela vai atuar nesse caso para cima. A força normal atua para cima e a tração ela vai atuar para o lado. Mas por que ela atua para o lado? Porque a gente vai ter aqui a corda. Então, aqui a gente vai ter T. Aí o que é importante que eu quero que vocês saibam aqui? Que na direção inversa, já que a gente tem T para esse lado, então, pela lógica, a gente vai ter o que aqui? Vai ser vai ser a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Então, aqui seria mg seno de θ. Aí, se a gente sabe que aqui tem a massa vezes o seno de θ, vocês já vão pegar o pulo do gato. Aí, sabendo disso, então, se aqui está trabalhando a força normal, então a gente sabe, se a força normal está apontando para cima, então quer dizer o quê? Que a massa, vou colocar aqui embaixo, a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ está apontando para baixo. Aí isso aí já ajudou demais vocês na questão e vocês vão perceberem por quê. Aí ele diz que o θ está aqui. Aqui tem um ângulo θ. Só que a gente é muito ousado e vai achar outro ângulo aqui, que vai ser a massa, um θ aqui, que vai ser correspondente a esse outro, que vai representar a massa vezes a gravidade. E no qual a gente vai encontrar aqui o θ, que o representaria o ângulo. Só que nesse caso aqui só é a questão da massa vezes a gravidade. Aí o que é que a gente pode fazer nessa primeira parte? Já que ele está pedindo a tração da corda, a gente pode pensar assim, que a gente sabe que a tração ela vai ser igual, ela não é igual a zero, então a gente pode passar tudo isso aqui, que seria negativo para o outro lado. A tração vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o seno do θ. Aí
Vamos por partes. A gente já sabe o quê? Que a tração ela vai ser igual a. Ele deu o valor do bloco. O valor do bloco era quanto? 8,5. Então a gente pode colocar aqui 8,5 quilogramas vezes o quê? Vezes 9,8. É sempre muito relativo essa questão. Se vocês vão colocar 9,8, se vocês vão colocarem é, 9,81, 10. Mas eu geralmente costumava colocar 9,8 ou 9,81, porque dá menos trabalho. Vezes o seno de 30 graus. Aí isso aí vai ser igual a quanto? A gente sabe que trabalho não. A força exercida aqui pela tração da corda vai ser igual ao quê? 8,5 vezes 9,8. Eu vou primeiro colocar aqui 8,5 quilogramas, vezes vai continuar esse 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 30. O seno de 30, se eu não me engano, é 1/6. Aí, quando a gente fizer toda essa multiplicaçãozinha, a gente vai encontrar que o trabalho vai ser igual a 40. Trabalho não, pessoal, eu só quero falar trabalho porque é o próximo assunto de vocês, que a tração vai ser igual a 42 newtons. É, eu sei que vocês ainda não estudaram, mas deu para perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças essa questão. É só mais a questão de vocês dominar a decomposição de vetores. Se vocês dominarem ela, na hora de fazer a questão, tá tranquilo para vocês. Aí eu vou fazer aqui a letra B e a letra C. Mas não vai dar trabalho não, a letra B nem a letra C, porque na letra B a gente já tem a equação da força normal. A gente já não sabe que a força normal menos a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ vai ser igual a zero. Então a gente pode isolar a força normal. Como aqui o sinal está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Aí a gente já tem as informações. A gente já sabe que a massa ela vai ser igual a outra massa, que é 8,5 quilogramas, vezes 9,8, o quê? Metro por segundo ao quadrado, vezes, agora não é mais o seno, é o cosseno de 30 graus. Aí a força normal vai ser igual a 8,5 quilogramas vezes 9,8 metro por segundo ao quadrado, cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3, se eu não me engano. Deixa eu só dar aqui uma olhadinha ou alguém aí confirma que eu não estou lembrado, não. Mas se eu não me engano, cosseno de 30 é raiz de 3. Só deixar aqui eu confirmar. É raiz de 3 sobre 3. Eu confundo sempre o de 30 com o de 60. Aí a gente considerar aqui como 1,7 e geralmente não é o cosseno. Não, não, peraí, eu acho que eu olhei errado. Foi, é um meio, pessoal, desculpa. É um meio, eu olhei aqui, eu vi, apareceu a tabelinha, eu olhei só 60. É um meio. O cosseno de 30, eu tô me atrapalhando todo. Era raiz de 3 sobre 2. Pronto. Aí vocês fazendo isso, vocês vão chegar no final que a força normal vai ser igual a 72 newtons. E esse é o resultado. Aí é importante trigonometria, revisar a trigonometria para não fazer igual o monitor aqui, né? E deu uma esquecidinha. E até porque ele estudou isso em matemática 3 essa semana. Aí aqui. Agora a gente vai encontrar a letra C. E o que foi que a letra C nos pediu? A letra C ele vai pedir para a gente ele vai pedir determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada.
Aí, para a gente pensar essa questão, vocês vão pensar assim, olha, é, quando a força ela é cortada, ela vai deixar de exercer uma força sobre o bloco. E o bloco ele vai começar a acelerar. Porque vocês imaginam, se eu estou aqui com uma corda, por exemplo, segurando algo, aí quando eu solto, pá, soltei, aí ela vai ganhar uma aceleração naquele momento. Aí aplicando a segunda lei de Newton, que a gente vai aplicar aqui a componente x, que vai ser a componente do peso, seria mais ou menos assim, que a massa vezes a gravidade vezes o seno do θ, só que tudo isso negativo agora, isso vai ser igual à massa. Aí o que seria aqui? A massa vezes a aceleração. Aí como a gente já sabe que a aceleração ela pode ser representada de outra forma também, porque a aceleração ela pode ser representada como menos a gravidade vezes o seno de θ. Aí, isso aí seria, mais ou menos, se a gente fizesse aqui, ia ser menos 9,8 vezes o seno de, aqui, menos 9,8 vezes o seno de 30, que é um meio. Isso vai ser igual a menos 4,9, que seria a gravidade, metro por segundo ao quadrado. Só que, a gente sabendo disso, a gente encontra o valor. Por quê? Porque a questão está pedindo o módulo da aceleração. E a gente sabe que o módulo da aceleração vai ser, como a aceleração ela é negativa, ela aponta para baixo, porque a gente pode pensar assim, como o bloco ele está sendo segurado aqui, ele estava segurando uma corda, aí ele soltou-se da corda, então ele vai descer para baixo. Então ele, em relação ao referencial, que é o x, ele vai ser negativo. Aí o módulo da aceleração vai ser igual à aceleração de 4,9 metros por segundo ao quadrado, porque ele está pedindo um módulo. E como a gente sabe que o módulo é positivo, a aceleração vai ser igual a 4,9 metros por segundo ao quadrado. Como vocês não entraram ainda nesse assunto, eu vou tentar não me prolongar. Eu tinha outra questão para responder com vocês sobre a lei de Newton, mas eu vou procurar aqui uma questão no livro, só para a gente terminar. Porque essa daí vocês já responderam. É só deixar aqui, eu vou pegar uma questão para fazer com vocês, para acabar. Deixa eu abrir aqui para procurar o livro. Aí eu vou pegar outra questão lá do início, porque assim a gente acaba a aula. Eu vou pegar outra bem simples, é só com questão de regra de derivação, que eu sei que vocês já sabem, mas é sempre importante para a prova. Vamos ver se eu acho onde foi que eu deixei o livro. Acho que está aqui. Oh, meu Deus, nem eu sei onde eu coloquei esse livro agora. Mas só um minuto, pessoal, que eu já vou achá-lo para a gente acabar. Só aqui, eu acho que esse deve ter a questão que eu estava fazendo a 10ª edição com vocês. Aí, deixa eu ver aqui se tem a questão que eu queria fazer com vocês. É bem simples. Dá até para a gente fazer de cabeça, se for necessário. Porque vocês já viram a regra de derivação, não foi? É importante para a prova saber a regra de derivação. Meu Deus, que livro antigo. Não era esse não, mas eu vou achar aqui, pessoal. Deve estar aqui uma página 80. Deve estar por aqui. Vou parar de transmitir só um segundo, pessoal, para ver se eu achar aqui. Mas só um instante que eu acho que eu vou achar ela bem rapidinho. Mas vocês percebem que o assunto ele não é difícil, mas é uma questão assim de geometria analítica em si. Se vocês dominarem bem a geometria analítica na decomposição dos vetores, vocês não vão se assustarem com a prova, não.
mas é tranquilo. Vocês ficaram com alguma dúvida assim em algum conteúdo? Porque semana que vem eu posso trazer uma revisão para vocês, alguma coisa. É, esse último é bem assim. Eu acho que para você, esse último ele vai passar essa semana, mas é mais questão de exercício. É porque esse último é você entendendo assim essa questão da relação entre é, da relação que é a força normal, quando for a força normal para um lado, a massa vezes a gravidade vezes o cosseno vai para o outro, e você entendendo que a tração ela sempre vai para um lado, então a massa vezes a gravidade vai para o outro, já vai ajudar muito. É porque esse assunto realmente ele é um pouco complicado. Leis de Newton, de uma forma geral, é bem complicadinha no início, mas depois vai facilitando mais. Aí vocês vão estudar trabalho, movimento horizontal, vertical, vai ficando menos complicado. Aí eu já estou achando, aqui já achei, vou colocar para acho que eu achei. Questão, tá quase, tá quase, tá quase. Eu achei questão 13 do, eu vou transmitir de novo e agora a gente acaba respondendo essa questão. Aí aqui, questão 13 do Halliday. É, a questão ela vai falar assim para a gente, que uma partícula ela se move de tal forma que a posição em metros em função do tempo é dada por R, que vai ser igual a I mais 4t ao quadrado mais t. Aí expresse a expressão para a velocidade e aceleração em função do tempo. Aí essa questão não é muito trabalhosa, não, mas é importante a gente revisitar esses conceitos. Vocês já viram isso em Introdução à Física. Aqui, ó, questão 13. Ela vai pedir para a gente o quê? Que ela fala que é dado uma função da posição em relação ao tempo. Aí, já que está dando isso, a gente vai precisar da derivada da posição. E a gente sabe que a derivada da posição é a velocidade. E a derivada da velocidade vai ser a aceleração. Aí na letra A, ele está pedindo para a gente calcular aqui a velocidade. Aí para calcular a velocidade, é só a gente calcular a derivada da posição da partícula. Agora a tela ficou preta. Vamos, câmera, me ajuda. Pronto. Aí aqui, a gente sabe que é o quê? Que a velocidade ela vai ser igual à derivada. Eu gosto de usar particularmente assim, mas senão vocês podem usar aquele Dzinho, o D da derivada. Aí a gente sabe o quê? Que vai derivar o I, que a gente também vai derivar o 4t ao quadrado em J, e que a gente vai derivar também o t em K, sempre colocando o tracinho, ou então vocês podem colocar lá que a derivada vai ser igual, que a derivada da posição dv vai ser igual a dt. Aí aqui é R, derivada. No caso, a gente já pode botar até, deixar até direto a velocidade. Vamos deixar a velocidade, que é o que a questão pede. A velocidade vai ser igual. A derivada de uma constante é igual a zero. Se vocês não entenderem esse assunto, eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas, aí aqui, esse 4t, a gente sabe que essa é a regra do peteleco, que a gente chama aqui. Que o expoente ele desce para baixo. Aí vai virar 2 vezes 4t ao quadrado. Aí, como ele levou um peteleco, ele sempre termina perdendo alguma coisa. Ele perde um. Aí, aqui mais. E importante lembrar que aqui está em J. E aqui está em I. Embora que aqui esse I a gente já pode descartar porque deu zero.
E regra do Petelec de novo. Ele tinha 1 aqui em cima. Toda vez que não aparece, tem 1. Aí 1 vezes t ao quadrado 1 menos 1 em k. Aí aqui é r, que vai ser igual a v. Vai ser igual a 0i. A gente pode colocar o i se quiser. Geralmente eu não coloco. Aí 2 vezes 4, 8. 8 o quê? 8t, porque era 2 menos 1, ficou 1. Em j. Aí aqui mais 1. Aí agora aqui. T, 1 menos 1 é 0. 0 ao quadrado. T elevado a 0 é igual a 1 vezes 1. 1k. Aí a gente pode deixar que a velocidade vai ser igual ao quê? A 8t em j mais k. E assim a gente encontrou a derivada da velocidade. Aí lembre-se de colocar que é em metro por segundo. Se não colocar isso, a questão fica incompleta. E a letra B, ela vai falar para a gente o quê? Que vai pedir para a gente a aceleração. Aí a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, a aceleração vai ser igual à derivada da velocidade. E a derivada da velocidade, a gente sabe que é 8t em j mais k. Aí a gente sabe que a aceleração vai ser igual a 8j, porque se aqui a gente fizer a regra do peteleco, 1 vezes 8 é igual a 8. E 1 menos 1, 0. E aqui, como está uma constante, ia ficar 0. Então, 0k. Então, a gente sabe que a aceleração vai ser igual a 8j em metro por segundo ao quadrado. Eu tinha uma outra questão para responder com vocês, mas como vocês falam, eu vou falar aqui como é que é ela, para ver se, mas eu acho que vocês ainda não podem fazer ela não, porque não virou assunto. Aí seria um pouco complicado para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu achar que é a outra questão que eu tinha para mostrar para vocês. É que vocês já viram essa coisinha aqui? As polias simples? Não, não foi? Ainda bem para vocês. Mas eu acho que era isso. Então, vocês não viram polia simples, aí não dá para fazer com vocês, não, sistema de polias. Eu acho que essa é a última parte do assunto. Dúvidas, pessoal? Pode parar já de transmitir, Rayane, obrigado por gravar.